É importante compreender sobre nossas diferenças sociais, os nossos direitos e deveres. Diversidade é um conjunto de diferenças, é tudo aquilo que é diverso, a junção de vários aspectos que se diferenciam. Vivemos em meio à constante diversidade na sociedade, seja ela religiosa, étnica, cultural, sociais, linguística, biológica, entre tantas outras que aprendemos a lidar diariamente e respeitar. Desde o nascimento, somos guiados pelo costume dos pais, que nos ensinam e repassam os valores de geração em geração. E com o passar dos anos, vão se modificando através da familiarização com novas culturas, onde se desperta um interesse a novas religiões, que são capazes de transformar a vida de todos, e algumas despertarem sentimentos de alegria ou de ódio. A intolerância religiosa é causada pela falta de diálogo, conhecimento e principalmente a falta de respeito pela liberdade religiosa. Mas assim como temos movimentos que são contrários à religião, há movimentos em pró-religião, que, sensibilizado com a dor do próximo, é capaz de unir forças e desenvolver projetos para ajudar as pessoas carentes e vítimas de desastres naturais. Um exemplo de trabalho em conjunto é a arrecadação de alimentos. Nas horas tristes, somos diferenciados pelas classes sociais, o que leva a alguns a ter mais que outros, ou seja, serem privilegiados com acesso à educação, à saúde, à política, emprego e moradia. O Brasil possui uma grande diversidade étnica, que é composta por brancos, índios e negros, povos que sofreram com a escravidão e que foram responsáveis pela povoação do nosso país e por discriminar uma grande diversidade cultural. Diversidade cultural refere-se aos diferentes costumes de uma sociedade, entre os quais podemos citar vestimentas, culinárias, manifestações religiosas, tradições, entre outros aspectos. Portanto, o Brasil é um país rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e à grande quantidade de colonizações e influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. Diversidade biológica. A diversidade biológica brasileira é uma das mais ricas do planeta, que possui uma grande variedade de espécies terrestres, marinha, aquáticas, faunas e complexos ecológicos, mas ao mesmo tempo é o ecossistema mais ameaçado do mundo devido às explorações do homem. Embora no Brasil existam leis ambientais, elas não são cumpridas de maneira adequada. Portanto, a conservação e a preservação da diversidade biológica são essenciais na qualidade de vida das pessoas. Diversidade linguística está relacionada à grande variedade de linguagens de acordo com as condições de uso sociais, escolaridades, culturais, regionais e históricas. As influências indígenas, africanas, europeias e de épocas são fatores que resultaram na grande diversidade de linguagens no Brasil. O estudo das variedades linguísticas tem o desafio de ligar a aprendizagem e o respeito às diferenças vocabulares. Portanto, a gramática da língua padrão deve existir e ser estudada sempre, assim como as variações fazem parte da identidade do cidadão que representa a sua cultura. Então, vamos falar um pouquinho sobre cidadania. O que é cidadania? Cidadania é basicamente o exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais que são estabelecidos na Constituição de um país, por parte dos seus respectivos cidadãos, indivíduos de uma determinada nação. A cidadania, ela também pode ser definida como uma condição do cidadão, o indivíduo que vive de acordo com o conjunto de estatutos pertencentes a uma comunidade politicamente e socialmente articulada. Uma boa cidadania, ela implica que os direitos e deveres, eles estão interligados. E o respeito e o cumprimento de ambos, eles contribuem para uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Então, vamos continuar falando um pouquinho mais sobre isso. Qual a importância da cidadania? Teoricamente, a aplicação do conceito de cidadania é imprescindível para que haja uma melhor organização social.
Exercer a cidadania é ter consciência de seus direitos e obrigações, garantindo que esses sejam colocados em prática. Exercer a cidadania é estar em pleno gozo das disposições constitucionais. Preparar o cidadão para o exercício da cidadania é um dos objetivos da educação de um país. Direitos e deveres. A cidadania é constituída pela junção de uma série de direitos e deveres, que variam de acordo com cada nação ou grupo social. No entanto, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns tópicos passaram a ser considerados universais para quase todos os seres humanos. Direitos do cidadão: votar e escolher seus governantes, cumprir as leis, educar e proteger seus semelhantes, proteger a natureza, proteger o patrimônio público e social do país. Já os direitos do cidadão: o cidadão ele tem direito à saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, lazer e outros. O cidadão ele é livre para escrever e dizer o que pensa, mas ele precisa assinar o que ele disse e escreveu. Todos são respeitados na sua fé, no seu pensamento e na sua ação na sociedade. O cidadão ele é livre para praticar qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas é lei, pode pedir estudo e diploma para isso. Só o autor de uma obra tem o direito a usá-la, publicá-la e tirar cópia, e esse direito passa para os seus herdeiros. Os bens de uma pessoa, quando ela morrer, passa para os seus herdeiros. Em tempo de paz, qualquer pessoa pode ir a uma cidade para outra, ficar ou sair do país, obedecendo a lei feita para isso. Tipos de direito e cidadania. Nos países ocidentais, a cidadania moderna ela constitui por etapas. É afirmado que a cidadania só é plena se dotada de todos os 3 tipos de direito: civil, político e social. No direito civil, são direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contrato, direito à justiça, que foi instituída no século XVIII. No político, é o direito da participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, na conjunção da instituição de autoridade pública, que foi constituída no século XIX. No social, são um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistas do século. Os direitos surgiram para assegurar às pessoas a possibilidade de ter uma vida digna, livre e igualitária. Principais direitos: direito à liberdade. O cidadão tem direito, praticando sua religião, sem ser censurado e expor suas opiniões contra alguém, desde que possua argumentos e justificativas para tal. Direito à igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. A igualdade pode ser classificada de 2 formas. Igualdade formal é quando os indivíduos são tratados de maneira igual perante a lei, ou seja, quando homens e mulheres são classificados em direitos e obrigações de acordo com a lei. Igualdade material é quando os mais fracos recebem um tratamento diferenciado a fim de aproximá-los dos mais fortes, ou seja, o Estado deve tratar os pobres, os desiguais, dentre outros grupos, de maneira especial de acordo com a situação. Direito à segurança. Garante a segurança pública para todos. Assim, na lei devem ser definidos os crimes e as penalidades para quem os comete. Essa segurança se refere não somente à policial, mas à jurídica. Uma pessoa só pode ser presa por flagrante delito ou por ordem judicial. Caso contrário, a prisão será considerada ilegal. O artigo 5º da Constituição trata das garantias e direitos fundamentais que cada cidadão dispõe. Ela é, sem dúvida, um dos artigos mais importantes contido na Constituição Federal de 1988, que foi chamada de cidadão por ser
a Constituição Democrática dos direitos e deveres individuais e coletivos. Essa Constituição ampliou os direitos dos indivíduos e permitiu sua proteção em várias situações. Os direitos fundamentais surgiram para assegurar às pessoas a possibilidade de ter uma vida digna, livre e igualitária. Os direitos e deveres individuais e coletivos são encontrados nas constituições de quase todos os países democráticos. No artigo 5º são encontrados 77 incisos, 2 parágrafos e o caput. Neles são garantidos os direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à moradia e à segurança. Também é dado a todo brasileiro, segundo os registros, o direito de exercer os cultos religiosos, seja qual for sua religião, o benefício de trabalho, dentre outros. Enfim, todo cidadão é livre e pode recorrer à justiça quando necessário, sem ser oprimido.